Pessoal, fiz a aquisição aqui de uma figura lançamento, praticamente um protótipo assim, que é um Transformers Studio Series Concept Art Jazz do filme do Bumblebee. As rodas nem mexem. Eita, bichinho mentiroso. Se mentir mais, vai virar nota de 3. Com esse tamanho de nariz tá parecendo o filho do Luciano Huck com o Felipe Castanhari. Isso aí, ó. Tá bom, vamos parar de zoeira agora, falando sério. Esse daqui é um projetinho que eu tava fazendo assim meio que no escondidinho dos 6, mas eu já tinha avisado no vídeo do Pulgasari, que foi o vídeo anterior a esse, se você não viu, veja. Que basicamente eu tava trabalhando nesse carinha aqui. E comenta aí o que você achou desse modo veículo que eu fiz pra ele. Ele tem uns pequenos gapzinhos, como as janelas aqui que não vedam direito a escultura, mas pô, gente, é um Transformer. É difícil fazer um carro que vira um robô sem deixar esses pequenos gapzinhos. E é só dar uma espremidinha aqui e ali nele que já fica tudo certo. Eu me baseei no veículo que o Mirage vira em Rise of Beasts. Sério, eu queria muito que fosse o Jazz no lugar do Mirage. Vocês não têm ideia. Seria 10 vezes melhor, na minha opinião. Quem gosta do Mirage, beleza. E é basicamente isso. Em questão dessa, digamos, decoração aí nele, eu quis deixar bem simplinho. Talvez futuramente eu adicione mais detalhes nele e deixe ele com mais aspectos de corrida. E uma explicação, se você percebeu que ele está sem o aerofólio traseiro aqui, é simples. Para a transformação da parte traseira, o aerofólio ia ser uma dor de cabeça. Então eu só não fiz um aerofólio. Talvez eu faça um aerofólio futuramente, mas por agora ele vai ficar assim. E sinceramente eu não tô sentindo muita falta. Sério, não tenho tanta importância assim. E com relação às rodas, que eu disse que elas não giram, eu fiz elas parecerem apenas rodas cenográficas. Elas só estão aqui de enfeite, porque funcionalidade real elas não têm. Tipo, se ele for andar, ele desliza. Apenas. Já comenta aí sobre essa decoração e este carrinho que eu decidi fazer para o Jazz. E quanto à altura, se caso alguém esteja se perguntando, de comprimento no modo veículo, ele tem exatos 12 centímetros. Eu fiz ele nos moldes e no tamanho, pelo menos no modo veículo, com relação ao Jazz de Fall of Cybertron Generations. E de altura, ele tem uns 5 centímetros. 5? É, uns 5 centímetros. O ponto mais alto do teto do carro aqui é uns 5 centímetros. Isso é porque o carro tem um formato meio oval, digamos assim. E para efeito de comparação, trazer aqui para vocês o Jazz Fall of Cybertron, que por ser um carro terrestre, ele ficou mais alto e ele é até um pouquinho maior e volumoso. Mas isso é por conta das pernas que eu já vou falar sobre mais pra frente no vídeo. Ó, e dá pra ter uma pequena noção assim de que esse Jazz é esse. Tipo, ele era assim em Cybertron quando veio pra Terra, escaneou esse carro e ficou assim. E dá pra enganar, vai. Dá pra enganar, botar esse Jazz aqui numa coleção assim e falar que, olha, um Jazz raro. Ninguém tem. Trazer agora aqui, para efeito de comparação também, o Bootleg Optimus Prime Studio Series 38, que eu fiz revisão aqui no canal. Se você não viu a revisão desse carinha aqui, veja, porque foi uma revisão bacana até, eu gostei de ter feito. Aqui, ó, ele ficou maior. Sim, ele ficou bem mais comprido que o Jazz, um pouquinho, eu acho que é essa escala de tamanho do Mirage Rise of Beasts, e meu Deus, é um carro gigante, mas a gente não liga muito para essa questão de escala no modo veículo, porque Transformers em brinquedos não tem nenhum pingo de escala no modo veículo real. Então é isso, vamos sair daqui, Optimus, e vamos passar para a transformação deste carinha aqui. Antes de falar da transformação, só vou admitir um negócio, ele não tem encaixe nenhum, a não ser do tronco com o tórax, que é a parte da frente do carro. Ele tá todo firminho na força da fé. Para começar, ele tem esses recortes aqui, é só abaixar assim a perna. Ó. Essa mecânicazinha aqui de transformação, eu admito, eu só copiei do Jazz da coleção Review the Shield, na minha opinião, o melhor Jazz já lançado. Sério, para mim ele é o top 1 junto com a versão False Cybertron. E dentre outras aí que são tão boas quanto.
Agora, a patinha dele eu fiz uma plaquinha assim, ó, de papelão. Ela não encaixa nem nada, como eu disse. Mas ela faz aqui a função de tapar um pouco a perna. Porque ele é meio oco, digamos assim, em alguns pontos. E como podem ver, né, não tem nada ali do outro lado. É só para disfarçar, né, pessoal? Agora é só destacar toda a seção aqui do meio do corpo dele. Separar os braços daqui de dentro e puxá-los para fora. Eu não poupei despesas com relação a ball joints de Lego. Eu acho que, se eu não me engano, eu acabei com um saquinho inteiro e ainda usei mais uma pecinha de um outro saquinho. Não, e é só ir puxando tudo assim, as partes do robô para fora, assim, e arrumando aqui, ali. O capô do carro eu fiz um esqueminha aqui com arame. As únicas partes que eu usei arame foi aqui no meio do carro e aqui nas portas, por conta do espaço dentro do boneco. É só ir levantando metade do capô, enfiar uma metade para dentro, depois enfiar a outra metade que a gente puxou para fora para dentro também. Aqui. Aí é só dar uma ajeitadinha aqui. Agora, eu vou ter que dar uma explicação, porque a porta aqui ela tem duas formas. Você pode só puxar ela para fora. Eu falando como se ele fosse um boneco real que eu tivesse comprado, sendo que eu já admiti que eu fiz ele. Ó, gente, é só eu puxar assim, ó, as portas para fora. Essa é a primeira configuração que eu fiz para ele. Esta é a configuração original. E tá pronto aqui, ó. Viu? É uma mecânica simples de transformação. Não precisa de 47 placas para ele se transformar como certos personagens, não é mesmo? Mirage. Aqui, deixa eu posicionar melhor aqui a câmera para dar para ver ele bem. Enfim, esta é a primeira configuração que eu fiz para ele, que é com as portas assim para fora, bem semelhante ao Review the Shield. Mas hoje eu descobri que dá para fazer uma segunda configuração, se simplesmente de dar uma destransformada e enfiar as portas para dentro do corpo desse jeito. Eu juro, eu descobri isso numa cagada. Eu só falei, vou tentar fazer isso de um jeito diferente e deu certo. E eu tô até agora impressionado com este fato de que eu fiz o boneco e eu mesmo não sei quais são os segredos da figura. Ó, e pra mim ficou até melhor desse jeito. E tá pronto. Tá aqui, ó. O Jask Knight Verso. Oh, meu Deus! Já pode comentar aí que eu solei a Hasbro fazendo esta figura aqui simplesmente do zero. E o Jess no modo robô, ele fica desse jeitinho aqui. Eu decidi fazer uma transformação simples, tanto pelo fato de que, como eu tô fazendo ele do zero, a escultura tem que ficar de uma forma bacana, porque senão ele vai ficar com um monte de gap e parte pendurada sem sentido algum. Comenta aí o que você achou desse modo robô que eu fiz para ele. Eu tentei puxar bem mais pro G1 para falar a verdade. Como ele talvez fosse aparecer no filme do Bumblebee, se caso ele aparecesse. Tô triste até hoje que ele não foi lançado, tipo uma versão concept, mas lembraram do Silverstreak, né? Silverstreak? Sunstreaker. Sunstreaker. É o copia e cola do Sideswipe, que só que é amarelo. Lembraram de lançar ele, mas não lançaram o Jazz. E tá aqui ele. É basicamente isso. Bem G1zão assim. No quesito de articulações, ele vai ter, como é tudo ball joint nele, é a cabeça que vira para os lados, pode olhar para cima, ele pode fazer uns... Eita, desconjuntei aqui o boneco. Já dá para ver que ele tem um... Que assim, o encaixe dele aqui é só essa linguetinha aqui que só dá uma travada, ela não encaixa de verdade aqui no meio do corpo dele. Mas dá pro gasto, dá pro gaio aí, quebra um galhinho bacana aqui. O braço dele ele vai para frente, vai para fora, numa ball joint. Cotovelo, mesma coisa, tudo ball joint, então faz vários movimentinhos assim. A mão dele eu não fiz pulso, simplesmente porque eu não quis. A cintura, definitivamente é uma cintura rotativa. A perna vai para frente, vai um pouquinho para trás. Dá para ir um pouquinho mais se deixar nesse ângulo, aí pode dar um chute assim de costas. Perna vai para fora. Joelho é ball joint, então dá para fazer rotação e dobra. Embora ele não tenha um joelho, eu tenha dado uma cagadinha assim na hora de fazer a articulação da perna. Ele não dobra muito o joelho, mas dane-se, eu gostei da figura. Tá achando que eu fiz o boneco do zero. Aí o pezinho tem um movimentinho de lado, movimenta para cima, para baixo e etc.
É uma figura simples. Eu decidi optar por uma simplicidade e uma escultura bem feita do que uma coisa bem complexa que no fim ia ficar um bagulho todo nojento e desconjuntado como muitas figuras já lançadas em Transformers. Comenta aí uma figura que na sua opinião é simplesmente um acúmulo de peças tudo pendurado, mas que não faz sentido algum essas peças estarem penduradas. E uma arma para ele, eu simplesmente peguei uma arma que eu fiz para o Jazz Fall of Cybertron, que é este blasterzinho assim. Dei uma modificada no cabo para ela ficar reta na hora do encaixe. E pinga. Pronto. Agora ele pode simplesmente sentar o pipoco em vários Decepticons e dar muitas manobras radicais aí, parecendo um dançarino de hip hop. E no quesito de altura, trazer aqui de volta a minha fita métrica, ele tem apenas 13 centímetros e uns quebradinhos. Para efeito de comparação, vou trazer novamente aqui o Jazz Fall of Cybertron, que é da onde eu me inspirei. Eles têm praticamente a mesma altura. Tipo, se colocar um de frente pro outro, eles conseguem se encarar. É que acaba... Não, na verdade eles têm a mesma altura mesmo. Não sei porquê, dependendo do jeito que eu regulo as pernas, dá a impressão de que esse que eu fiz é maior do que o original aqui. Aí, beleza. Fique em pé, meu filho. Ó, fica uma escala bacana de altura. E para mais uma comparação, estou aqui com o Optimus Prime. Deixa eu posicionar do outro lado aqui. Estou com o Optimus Prime Bootleg, transformado no modo robô. Vou trazer mais pra frente aqui. Aqui a minha luzinha tá meio fraca já tá pra acabar a bateria dela, infelizmente. E ó, em questão de escala de altura, até que fica bacana, vai. Comenta aí se essa escala aqui tá razoavelmente certa entre esses dois carinhas aqui, esses dois grandes personagens de Transformers. Olha, eu queria muito ter visto esse cara na tela, na moral. E é isso. Este foi o review do Concept Art, ou melhor, vou mudar esse nome, vai. Fan Concept Art do Jazz de Transformers do Knightverse, como ele, na minha opinião, deveria ser neste universo cinematográfico. Comenta aí o que você achou dessa escultura. Esse vídeo foi mais para o canal não ficar sem conteúdo por muito tempo e também para mim divulgar aqui este pequeno projeto no qual eu trabalhei. E se você tem um projeto semelhante a esse ou alguma coisa que você quer fazer, apenas faça e comece. Esse daqui eu estava muito me questionando se eu ia conseguir fazer um trabalho bacana e o resultado me surpreendeu positivamente. Então por que você, com um projeto em mãos aí que está possivelmente engavetado, por que você também não dá as caras e simplesmente faz aí o projeto que você quer fazer? Vai que sai um bagulho bacana aí. E é isso. Falou e até o próximo.